Eu sou o Davi e nesse vídeo vou demonstrar como nós podemos exibir imagens de forma ágil e leve em uma aplicação Android. Vamos começar entendendo quais são os principais problemas com imagens em um aplicativo Android. E por fim, vamos carregar imagens em tamanho ajustável, de acordo com o que é exibido na nossa aplicação. Para começar, os desenvolvedores podem ter alguns problemas ao exibir imagens em uma aplicação Android. O principal deles está relacionado ao carregamento das imagens para a memória. Por exemplo, quando eu adiciono uma determinada imagem à minha aplicação, no momento de exibição, o Android vai tentar carregar essa imagem para a memória do dispositivo, antes de exibi-la. Nesse momento, o que o Android vai fazer é converter todo e qualquer formato de imagem em um bitmap. Esse bitmap ocupa um espaço muito grande em memória e facilmente leva ao estouro da memória disponível para aquela determinada aplicação. Aplicações simples, com imagens pequenas em poucas quantidades, normalmente não costumam ter problemas com estouro de memória. Porém, aplicações um pouco maiores, com diversas imagens ou imagens grandes, podem apresentar vários problemas em diferentes dispositivos, principalmente em dispositivos com menor quantidade de memória. O que a gente acaba fazendo em tempo de execução é carregar imagens no tamanho da determinada tela do dispositivo. Então, por exemplo, se eu tenho um dispositivo em que a imagem vai ser exibida com 200 por 200 pixels, o que eu faço é carregar uma imagem proporcional a esse tamanho, ou seja, eu redimensiono a imagem em tempo de execução. E é isso que nós vamos ver como fazer. Para a gente entender melhor o que acontece quando a gente tem problemas com imagens muito grandes, com estouro de memória, eu vou adicionar uma imagem a um projeto que eu acabei de criar aqui no Eclipse. Então eu tenho um projeto lá que eu acabei de criar no ADT, vou remover o Hello World e vou adicionar uma Image View aqui. Então eu vou adicionar uma Image View aqui, apontando para a imagem que eu acabei de apresentar no slide. Essa imagem está aqui na minha galeria de imagens. Eu vou copiar ela para dentro lá do nosso dispositivo. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Drawable. E vou colar a imagem lá dentro. E vou adicionar uma Image View aqui dentro, apontando para determinada imagem. Vou posicionar a Image View bem aqui no topo. Com isso, nós temos lá a nossa imagem centralizada. Aqui, no nosso preview, o exemplo está funcionando corretamente, mas se eu executar no emulador, a gente vai ver que vai acontecer um problema de execução da nossa aplicação. Então, eu vou rodar aqui a aplicação, executar como um aplicativo Android e aguardar o início no emulador. Aqui no emulador, a gente pode ver que a aplicação nem entrou em execução, nem exibiu a tela inicial, e já aconteceu um erro aqui que impede a aplicação de continuar executando. Esse erro está associado com um estouro de memória da nossa aplicação, já que a imagem que a gente tentou adicionar tem quase 4 MB e no momento que ela é decodificada para bitmap, ela acaba estourando a memória do dispositivo, no caso aqui do emulador. Então o que a gente vai fazer é carregar ela num tamanho específico, numa proporção específica para ocupar menos memória. Então eu vou começar removendo aqui a associação lá, eu devo remover lá o source do nosso Image View, que por enquanto vai ficar vazio, não vai carregar nenhuma imagem. Essa imagem vai ser carregada só em tempo de execução lá dentro da nossa Activity. Então eu vou abrir a Activity principal lá, vou começar removendo código desnecessário aqui e vou adicionar aqui uma referência para a nossa Image View. Então eu vou buscar lá a Image View através do Find View by ID, através do ID lá da nossa Image View. Através dessa Image View, eu vou poder utilizar o método setImageBitmap. Esse método recebe um bitmap que nós vamos carregar através do método carregarBitmap, que nós vamos criar. Esse método vai receber duas dimensões, a altura desejada e a largura desejada. Neste exemplo, eu vou passar duas constantes como parâmetros para o método, no caso aqui 200 e 200. Em uma aplicação real,
você pode passar outros valores para essas variáveis, mas de acordo com a imagem que vai ser exibida numa determinada tela. Você pode passar valores aqui variados ou até mesmo calcular esses valores em tempo de execução, de acordo com as dimensões da sua view ou outros parâmetros. Para simplificar aqui, eu vou usar fixo 200 por 200 como altura e largura da imagem que eu quero obter. Então eu vou criar um método aqui, vou nomear os parâmetros. E vou começar conferindo qual é o tamanho real do bitmap que eu quero carregar, ou seja, qual é o tamanho real lá do imagem JPG. Para isso, eu vou utilizar a classe bitmap factory, mais especificamente a subclasse options. Eu vou criar uma nova instância dela lá. E vou utilizar um parâmetro chamado inJustTheCodeBounds, ou seja, eu quero que ele verifique apenas a dimensão da imagem quando eu solicitar o carregamento. O carregamento da imagem eu vou fazer através do método decode, também da classe bitmapFactory. Então o que eu vou fazer lá é um decode resource, ou seja, eu vou carregar um recurso em tempo de execução. Eu vou passar para o decode resource quais são os recursos da minha aplicação, os resources, vou passar mais especificamente qual é o recurso que eu quero carregar e vou passar lá as opções. Por que eu vou passar as opções? Porque eu quero que seja carregado apenas as dimensões da imagem. As dimensões vão estar dentro do options também. Eu vou buscar lá de dentro do options a altura e a largura de saída, ou seja, a altura e a largura da imagem que vai ser carregada. Então eu tenho lá a altura e a largura do recurso e agora eu posso fazer um pequeno cálculo de proporção entre eles. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar se a altura da imagem que está lá no meu dos recursos é maior do que a altura desejada ou se a largura é maior que a largura desejada. Se for, eu vou ter que fazer um cálculo aqui para verificar qual é a taxa de altura e qual é a taxa de largura, certo? Essa taxa eu vou verificar através de um cálculo simples, uma divisão simples aqui entre a altura e a largura da imagem e a altura desejada e a largura desejada. Esses valores vão para essas variáveis intermediárias aqui, em seguida eu vou verificar qual dos dois é maior. Através dessa verificação, eu vou atribuir aqui o chamado sample size, lá dentro do options. Ou seja, eu vou ver qual é o tamanho do exemplo que eu quero carregar em memória, qual é o tamanho da imagem que eu quero carregar no tempo de execução. O valor do sample size padrão é 1, ou seja, ela carrega a imagem no tamanho total. Se eu carregar aqui o sample size como 2, o que vai acontecer é que ele vai carregar a metade do tamanho da imagem. Se eu carregar como 3, ele vai carregar 1/3, e assim sucessivamente. Ou seja, o que o Android faz em tempo de execução é dividir o tamanho da imagem por esse sample size. Por fim, o que eu vou fazer aqui vai ser ajustar a variável que indica que eu quero carregar apenas os tamanhos da imagem, apenas as dimensões dela, para falso, ou seja, eu não quero mais carregar apenas as dimensões. Eu quero utilizar o método decodeResource, passando para ele que eu quero agora carregar a imagem verdadeira. Então eu vou passar lá os recursos, novamente, vou passar lá a imagem que eu quero carregar e vou passar novamente o objeto options. Nesse momento, o objeto options vai estar com decodeBounds falso, ou seja, ele vai carregar a imagem, porém ele vai estar com sample size definido. Ou o sample size vai ser 1, caso a imagem seja menor do que eu esteja carregando, ou o sample size vai ser um valor que vai indicar que eu quero carregar a imagem com tamanho reduzido. Se eu executar aqui agora esse exemplo, a gente vai ver que a gente não vai mais ter erro de carga de memória, porque como eu estou carregando a imagem em tamanho reduzido, ela vai ocupar muito menos memória. O bitmap resultante vai ocupar muito menos memória.
Com isso, a gente pode ver que a imagem foi carregada com sucesso, a aplicação não travou e não apresentou problemas. O que acontece é que ela foi carregada com uma qualidade um pouco menor devido à nossa taxa de exemplo que a gente utilizou lá no Options. Porém, a gente pode ver que isso em tempo de execução é totalmente aceitável e é muito melhor do que a gente correr em erros de estouro de memória. Esse é um exemplo de como a gente pode carregar imagens de maneira mais leve e mais ágil em uma aplicação Android. Obrigado e até mais.